Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão com a tua igreja, pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, por este dia. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, Pai, nossos intercessores. Obrigado, meu Senhor, por mais um programa. Ó Deus, abençoa e guarda os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Abençoa, meus Senhor, os que terão contato com as nossas publicações. Toma em tuas santas mãos cada vida. Pai maravilhoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Nós te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 584, ano 13, e o tema de hoje, meus amados irmãos, lealdade aos superiores. É um tema maravilhoso, o aprendizado das Escrituras no Antigo e no Novo Testamento, e nós vamos confirmar em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 17 a 27, a parte A. Atos 28, 17 a 27. Nós vamos ler e aprender juntos. Eu louvo ao Senhor pelos meus irmãos, pela igreja, pelos nossos ajudadores. O nosso trabalho no rádio está no ano 32. A nossa escolinha de teologia foi iniciada em 1988. Portanto, nós continuamos firmes com as nossas aulas presenciais e a nossa programação radiofônica. Então, a leitura, Atos 28, 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, outros não criam, e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra,
bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua unção, a Tua direção. Fala conosco, fala com os nossos irmãos, os nossos ouvintes e com aqueles que terão contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso tema é lealdade aos superiores. Lealdade aos superiores. Paulo era um homem convertido, se converteu a Jesus Cristo de uma forma traumática no caminho de Damasco. Todo leitor da Bíblia Sagrada conhece a história do Saulo, o fariseu, que se converteu e chega a Roma preso como o apóstolo Paulo. Paulo foi preso várias vezes. Paulo enfrentou muitas acusações. Paulo sofreu muitas perseguições. E na última vez que Paulo passou por um processo semelhante, Paulo foi instado pela necessidade de sobreviver a apelar para César. O imperador era a última instância do reino, era a última instância do império todo. E Paulo julgou que estava lhe faltando a essência do direito, estava sendo negligenciado ou tirado dele o direito a uma defesa digna, justa, diante da autoridade. Então ele apelou para César e foi enviado a Roma. E quando ele chegou em Roma, esta leitura que fizemos, Atos 28, versículo 17, ele chegou e descansou. Ele descansou um pouco. Esta leitura diz: aconteceu que 3 dias depois da chegada dele, que foi o tempo para ele descansar e o tempo para ele comunicar às autoridades judaicas da cidade eterna, da cidade de Roma, assim chamada cidade eterna. Paulo era uma autoridade na igreja de Jesus. Ele era uma autoridade romana, por ser cidadão romano, e era uma autoridade eclesiástica, por ser um apóstolo de Jesus Cristo. E ele era reconhecido em todo o Oriente Médio, em toda a Ásia, parte da Europa, como apóstolo de Jesus Cristo. Como ele havia apelado para César, ele chega a Roma e 3 dias depois ele convoca, o termo é forte, mas ele convocou as autoridades judaicas para ouvir e para falar. E eles se ajuntaram, vieram, porque os judeus tinham e têm esta atenção uns com os outros. Me lembro bem, eu trabalhando numa determinada empresa e chegaram alguns judeus. E eu, mesmo não sendo judeu nem judaizante, eu só
pelo fato de conversar com alguns deles e falar em nomes do judaísmo, nomes importantes da Idade Média e também nos patriarcas e tal, eu tive foi muito interessante, porque eles me deram muita atenção, eu tive toda a atenção deles em mencionar aqueles homens importantes da sua história. Agora imagina um homem que chega a Roma, preso, ele havia apelado para o imperador e ele convocar as autoridades judaicas daquela cidade. Claro que eles viriam todos. E eles vieram, se juntaram. O texto no versículo 17 diz: e juntos eles, ou seja, reunidos, lhes disse, Paulo falando: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo judeu, não havendo eu feito nada contra os ritos paternos, a fé judaica, o judaísmo, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Aqui a guarda pretoriana, os romanos, os quais, havendo-me examinado, ou seja, os quais, dando atenção ao processo, procurando averiguar toda aquela situação, descobriram, viram que não tinha nada que justificasse a minha prisão permanente, muito menos a minha execução. Me examinaram, queriam me soltar, porque não viram crime algum em mim que justificasse a prisão permanente ou a morte. Mas, opondo-se os judeus, versículo 19, mas eles não puderam me soltar. Eles não puderam me liberar, porque houve oposição. Mas, opondo-se os judeus, eu fui forçado pelas circunstâncias a apelar para César. Não tendo, contudo, não tenho nada que acusar minha nação. Era dignidade, era amor verdadeiro, era a graça de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, no coração do apóstolo Paulo. No versículo 20 ele diz: por esta causa vos chamei. A razão de eu ter convocado vocês foi para vos ver, conhecer os que não conhecia, para vos falar, porque pela esperança de Israel, estou com esta cadeia. Pela esperança de Israel, eu estou arrastando esta tornozeleira. Era uma tornozeleira ligada também à mão. Então eles lhe disseram: nós não recebemos nada, nenhuma denúncia, ou seja, para aquelas pessoas era uma novidade a prisão de Paulo, era uma novidade a presença de Paulo na capital do império. E era uma novidade ele havia apelado para César. Era tudo novo para aqueles homens. Nós não recebemos nenhuma carta denunciando você da Judéia. Não recebemos nada, nem alguma visita dos irmãos. Nada que anunciasse ou dissesse algum mal contra ti. Nada. Mas queremos ouvir a respeito desta fé, porque esta seita é denunciada em todo lugar.
falam mal desta seita em todo lugar. Queremos ouvir. Aí marcaram um dia. Marcaram um dia. O versículo 23 diz: e havendo-lhe eles assinalado um dia, este dia aqui está bom para vocês, está bom para mim, então vamos. Havendo assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada. Era esta versão que eu leio, não sei se é a melhor que existe, mas era uma prisão domiciliar. Foi permitido a ele, exatamente pela falta de periculosidade, pela falta de um crime real, um crime literal, pela falta de uma consistência maior no processo. Ele teve permissão para morar numa casa escolhida por ele e para ficar assim recebendo pessoas. Só que tinha um soldado com ele, ou uma dupla, não sei. Resultado, ele marcaram este dia, foram para a pousada onde ele estava e ficaram ali para descobrir o que queriam realmente saber da chamada seita. E Paulo aproveitou para evangelizá-los e persuadi-los à fé em Jesus, mostrando pela lei de Moisés, mostrando nos profetas, e foi uma reunião longa. Começou de manhã e terminou à tarde. O versículo 24 diz que alguns creram, alguns criam no que se dizia. Não fala aqui que eles se converteram, que foram batizados, mas alguns admitiram, sim, está escrito mesmo, o profeta falou, Moisés falou, está na lei, está nas profecias. Alguns criam, mas outros não. Foi sempre assim desde o começo do mundo. Outros não acreditavam. O versículo 25 diz: e como ficaram entre si discordes, como não houve concordância, não houve sintonia de pensamento, harmonia na aceitação daquilo, na rejeição daquilo, eles, não havendo realmente esta sintonia, se despediram para ir embora. E Paulo disse: eu sei que está escrito. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Isto iria acontecer. Sabe o que Isaías disse? O Isaías disse: este povo, vai a este povo, diz a este povo. A palavra, fala com eles, mas reprova este povo e diz: de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis. Vocês vão ouvir, vão ver, e mesmo assim não vão se convencer. Nem se convencer, imagina se converter. Porque, o versículo 27, eu só li a parte A e é importante e suficiente. Porque o coração deste povo está endurecido. Meus queridos irmãos, corações endurecidos impede a bênção de Deus. Corações endurecidos tiram o entendimento, a inteligência,
Tira a oportunidade, bane a oportunidade que Deus dá. Eram corações endurecidos, eram homens que amavam a si mesmos, eram homens que amavam os compromissos, eram homens que amavam os primeiros lugares, eram homens que amavam a tradição, o conhecimento teórico da lei, eram homens que primavam pela defesa de uma coisa que eles já dominavam e não permitiam que o Senhor continuasse operando, falando e revelando. Portanto, meus queridos irmãos, era Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, na capital do império, chamando para uma reunião as autoridades do judaísmo naquela cidade. Aquelas autoridades no cômputo geral, no preceito, no entendimento de Paulo, aquelas autoridades eram superiores a ele, porque eram, se fosse nos dias de hoje, era o bispo da cidade tal, o prelado, este, aquele, mas eram autoridades reconhecidas pelo império, autoridades que tinham liberdade no império. É tanto que esta convocação do Paulo não precisava de aval de ninguém. Paulo tinha liberdade para receber quem quisesse. E por lealdade às autoridades da sua nação, ele convoca estes homens que trabalhavam, que representavam a nação judaica na cidade eterna. Meus queridos irmãos, nós aprendemos sim que a palavra de Deus nos orienta a honrar, a respeitar, a servir, inclusive servir de exemplo às autoridades constituídas. Aquelas autoridades judaicas eram como se fossem embaixadores do seu país. Quem sabe ali tivesse rabino de Jerusalém, rabino de outras cidades, rabinos da Galileia, alguns representantes de Cafarnaum, onde existia uma grande sinagoga. Então, fica claro para nós que as Escrituras nos ensinam a lealdade aos superiores, às autoridades superiores, às autoridades constituídas. Neste caso, autoridades judaicas que Paulo reconhecia com honradez. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Hoje, a nossa intercessão é pela família do pastor Antônio Gladstone e a sua esposa, a irmã Wanda, e os seus familiares. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão. Muito obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado pelos nossos irmãos. Guarda cada um, sustenta, manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Dá graça aos teus servos, opera maravilhas, nos ensina a te servir melhor. Ó Deus, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, tu conhece cada um, cada família. Abençoa, meu Senhor, crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, abençoa os teus ministros, guarda cada um.
E agora te apresentamos o pastor Gleidstone e a irmã Wanda. Toma eles em tuas santas mãos, da graça, da vitória, enche os teus servos de prazer e alegria na tua lei. Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.